Uma pesquisa do CDC Covid descobriu que 70,6% dos casos de coronavírus em seu estudo vieram de pessoas que relataram que sempre usavam máscara. É isso, Ana? É isso, Vitor. Essa pesquisa do CDC, o CDC aqui nos Estados Unidos é o órgão que representa aí o Ministério da Saúde, digamos assim, no Brasil. E saiu uma pesquisa recente agora do CDC dizendo isso, que 70% dos casos da pesquisa de infecções, eles vieram de pessoas que relataram que usavam sempre a máscara. Tá aí os números, e apenas 3%, 3,4%, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, que eu não estou com a pesquisa aqui na minha frente. 3,9%, Ana, para ser preciso. É isso aí. Isso. 3,9% dos infectados disseram que não usam a máscara. Ou seja, a OMS, a gente vê aí que mais uma vez a diretriz da OMS do fique em casa e use máscara. A máscara agora, se você não usar a máscara, você vai ser contagiado. E a gente vê que até agora, como o Fiuza colocou, são 6 meses de tropeço, são 6 meses aí de cara no chão, né? Porque todas as diretrizes que a OMS vem colocando aí em pauta para a população mundial, e aí vem o malcriado do bufão laranja aqui do presidente americano Donald Trump e contesta tudo, passa um tempo depois, a gente vê que essas contestações, elas têm fundamento. Uma delas foi essa. Para você ter uma ideia, Vitor, aqui na Califórnia, o governador daqui assinou uma lei dizendo, olha que absurdo isso, Augusto, Fiuza, que quando você for ao restaurante, entre as suas garfadas, você tem que colocar a máscara de volta. Ou seja, você dá uma garfada, coloca a máscara de volta. Meu Deus. Isso é uma loucura, porque há 2 meses saiu uma diretriz aqui na Califórnia dizendo para você evitar de tocar a sua máscara o tempo todo com a sua mão. Então a gente vê que os governantes, os encarregados da OMS, por exemplo, estão todos perdidos. Em relação a essa pesquisa que o Fiuza comentou, teve uma jornalista americana essa semana aqui, Vitor, que ela colocou uma pesquisa muito parecida dizendo como os estados com governos republicanos, eles tinham os maiores números de infectados. Mas ela não relatava que mortes por 1 milhão, aí os estados democratas, eles subiam para frente na lista e tomavam conta aí das 6 primeiras posições. Então, mais uma vez a gente tendo a comprovação de que a pandemia foi usada sem a menor responsabilidade aí como uma arma política muito forte no mundo todo. Pois é, e esses questionamentos aí sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras chegaram aqui ao Brasil. Por aqui, o projeto de lei 4.650 de 2020 desobriga o uso de máscaras de proteção individual para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O uso obrigatório do equipamento consta na lei 13.979 de 2020 e a proposta em análise na Câmara dos Deputados revoga esse dispositivo da lei. A autora do texto é a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que afirma que não há evidências científicas para assegurar que o uso de máscara protege a população, principalmente quando se trata de máscaras de fabricação artesanal. E aí, Fiuza, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que uma coisa que uma das maiores vítimas nessa pandemia foi o bom senso, né? O bom senso foi revogado. Pessoas esclarecidas, maduras, né, que sempre tiveram postura equilibrada em relação aos desafios da realidade, viraram crianças, né? Então você tem, por exemplo, a questão do uso de áreas ao ar livre, né? Ora, em qualquer situação de ameaça de contágio, evidentemente que os lugares fechados e aglomerados são mais arriscados para a propagação, certo? Isso é o bom senso. Se viesse uma literatura
instantânea, definida, mostrando, não, olha, esse vírus é um vírus que se propaga mais ao ar livre e tudo bem, mas isso não aconteceu. Ao contrário, a forma de contágio, até a distância colocada, o chamado distanciamento social, né, a distância entre as pessoas foi demarcada também. 1,5 metro, 2 metros, tem até as marcas nas filas, para você formar filas. Então, a proibição das praias, por exemplo, a proibição de que a sociedade se dispensou, a sociedade não, as autoridades se dispensaram da organização do afluxo da população a áreas saudáveis. Deveriam ter feito isso, deveriam ter organizado. Se tinha gente para bater nas pessoas, se tinha gente para dar pancada, para algemar a mulher de biquíni, teria gente também para organizar o afluxo a praças, a praias, com distância e sem máscara. Por que sem máscara? Porque está colocado, né, pela literatura da própria OMS, isso não foi contestado em nenhum momento, a forma de contágio. Em alguns momentos houve umas tentativas, né, alguns grupos, né, estranhos, trazendo premissas, suposições, provocando a OMS, mas o vírus fica no ar. Fica quanto tempo? Não se sabe, não se conseguiu demonstrar. E o que ficou colocado foi isso, quer dizer, esta proximidade. Então, é claro que fora, né, mantida a distância, em áreas onde há circulação, evidentemente que o mais saudável é não usar a máscara. Pelas razões que diversos médicos falam, nem sempre tem aí a abertura para falar publicamente, mas trazem as diversas indicações de problemas no uso da máscara, né? De problemas de autoinfecção, de problemas de contaminação da própria máscara, como a Ana acabou de dizer, né? Você manipular a máscara, tudo isso não é trivial. Não tem como você trazer isso para o cotidiano de uma maneira trivial. E o que nós vimos, Vitor, para completar a hipocrisia, é que enquanto se restringia de maneira irracional o uso do espaço público para a saúde, se negligenciou o uso do transporte, né? Cansamos de ver ônibus, metrô circulando aglomerados. Isso sim é falta de bom senso. Onde estavam os empáticos? Onde estavam os xiitas da terra parada, né? Que não permitem, que dizem que ninguém pode circular? Os ônibus passando, cheios de gente, as autoridades também se omitiram em relação a isso. Então é claro que a máscara pode ser, né, os médicos é que podem dizer isso, em determinados casos, né, proximidade, né, o dentista sempre usou máscara, né? Então é isso, é o bom senso que foi revogado e você não vai, Vitor, baixar uma lei revogando o bom senso e transformando tudo em obrigatório para as pessoas agirem como rebanho. Você, Augusto. O problema é que ninguém sabe nada sobre essa, os especialistas, entre essas, não sabem nada sobre essa epidemia, sobre essa pandemia, e o jornalismo a imprensa optou no Brasil, os principais jornais e o canal de TV mais visto pelos brasileiros, eles optaram pelo jornalismo funerário, né? O jornalismo de velório, e divulgaram as piores notícias sempre. Hoje, se você olha, se você analisa o caso em retrospectiva, é o que faremos quando tudo terminar, você vai ver como fomos ridículos. Eu li há algum tempo um texto de um colunista da Folha que ele descrevia o combate pessoal que ele travava com o coronavírus. Ele dizia, não, aqui não chega o coronavírus, porque ele passava álcool no jornal, quando chegava, ele lavava a mão 20 vezes por dia, ele pegava a roupa, só não queimava a roupa que ele usava quando saía da rua, mas muito de vez em quando. Por quê? No começo não era para usar máscara, e então devia ter sido altíssima a letalidade entre os que usam o transporte coletivo, e não foi, continuou igual. Aí é para usar máscara. No começo era para usar luva. Depois não precisa de luva.
mas sempre os jornais destacando o pior. Então, o vírus, ele te contamina pela superfície. Mentira. Sobrevive no asfalto. Mentira. E agora, não é mais para... essa pesquisa mostra que a letalidade foi maior entre quem usou máscara todo o tempo. Então, é o seguinte, vamos esperar o fim para constatar que ocorreu numa escala imprevista, mais grave, com números mais lastimáveis, ocorreu o que gente como Osmar Terra pregou, sustentou desde o início da pandemia. Ela está cumprindo o seu curso, seguindo o seu curso, ela segue a trajetória prevista para ele, e é isso mesmo. Então os jornais, pelo menos, não tiveram coragem de comemorar, como eles fizeram na chegada aos 100 mil mortos, comemorar os 150 mil. Por que eles foram discretos? Porque o Brasil está numa curva descendente que eles não noticiam. Eles ficam procurando casos isolados para não dizer que o coronavírus daqui a pouco chega ao fim da curva descendente sem ter desaparecido por completo. Ele vai continuar entre nós como continuam a dengue, a tuberculose, o H1N1, sei lá. Né? Todos esses problemas vão continuar porque, repito, não vai haver uma frota, uma esquadrilha de coronavírus voltando para a China em formação de frota, essas coisas. Não dá, não vai. A esquadrilha de coronavírus vai ficar por aqui um tempo. E vamos acabar com essa história daqui a pouco acaba a história da máscara. Você vai viver a vida como ela é. É disso que devemos tratar. Estamos chegando, não está acontecendo nada nas escolas. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que nós vamos confirmar que a volta das crianças à escola não provoca problemas generalizados. Pode haver um problema episódico aqui e ali que é atacado imediatamente. Mas ficamos sem aulas mais de 200 dias. Ficamos na linha da Argentina hoje. Agora são 7h40. E queria ouvi-la também, Ana, a respeito desse projeto aí apresentado pela deputada Bia Kicis, que pode acabar com o uso obrigatório da máscara. O que é que você pensa a respeito, Ana? Olha, Vitor, tem vindo aí do que o Augusto disse, desde maio, né, nós estamos aqui questionando, né, o uso da máscara ou o lockdown da maneira que foi. Obviamente não somos médicos, não somos infectologistas, não somos cientistas, mas somos cidadãos e nós podemos questionar sim. E agora sai essa pesquisa da CDC, do Centro aí de Saúde, do mais alto centro de saúde dos Estados Unidos, onde mostra que 3,9% dos casos de infectados vieram de pessoas que relataram que nunca usaram máscara. Eu queria lembrar aqui também um caso que aconteceu com uma pessoa muito conhecida do mundo do voleibol americana, tricampeã olímpica, Kerry Walsh, que há pouco mais de um mês e meio, ela questionou nas redes sociais dela a eficácia do uso da máscara. E aí uma super patriota, uma pessoa querida por todos no esporte americano nacional, ela foi absolutamente atacada de uma maneira vil, covarde, durante mais de uma semana, foi chamada de genocida, foi chamada de nazista, de fascista e toda aquela lista de ista, né, que a gente está acostumado a ver aí nas redes sociais. E aí você vê que dentro dessa pandemia não custa nada a gente continuar seguindo o curso da humildade, de falarmos, nós não sabemos a totalidade, a extensão de todas as vertentes, né, do vírus, do contágio, da máscara, da luva, como o Augusto colocou, e agora a pesquisa do CDC mostra que 3,9% dos casos vieram de pessoas e 70,6% dos casos no estudo vieram de pessoas que relataram sempre estar com a máscara. Então, eu acho que nós temos que contestar, sim, absolutamente tudo, ainda mais quando a gente vê que desde fevereiro a OMS dá uma barrigada atrás da outra.